Eu gostaria de felicitar cada mamãe e cada pai que está assistindo, porque nós sabemos que, principalmente nesse período de pandemia, muitas pessoas perderam as suas mães e eu tenho certeza que inúmeros pais ficaram com essa responsabilidade. E hoje, no nosso Pergunta e Responde, eu trouxe a nossa convidada, a minha mãe, e a gente vai começar a nossa enquete e eu espero que vocês aproveitem bastante cada resposta e cada conselho. Mãe Vânia, para quem ainda não conhece, Oi. Vamos começar. Nossa pergunta número 1. Como foi para você ser mãe aos 20 anos durante o seu ensino médio? Bom, desde que eu programei a minha vida e a quantidade de filhos que eu fosse ter, então foi assim, bem natural. Então foi meio que no automático também, mas assim, nenhuma surpresa. Nada pra mim foi difícil, porque quando a gente é mais nova, eu acredito que a gente faz as coisas bem mecânico mesmo, assim. Acho que é bem natural, é mais fácil. Bem deixar a vida me levar. Mas assim, tudo muito tranquilo, porque foi bem programado. Então, o tempo, foi tudo assim programado e nada fugiu do controle. Então vamos lá. Perguntas número 2. Suas gestações, porque foram duas, as gestações contaram com apoio familiar? Sempre, até porque foi a primeira neta, né, da minha mãe, então foi muito desejada, então todos estavam já amando a ideia junto comigo e foi assim, muito bem recebido, então sempre tive apoio. Mas você perguntou das duas, né, então as duas gestações, tive esse apoio nessas duas situações. Então, pergunta número 3. A senhora sentiu medo da maternidade? Não, nunca tive medo. Mesmo? Nunca tive medo porque desde muito nova, desde criança, eu sempre gostei muito de neném. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por criança. Gosto muito, muito mesmo. Então, nada me assustou. Parecia que eu já tinha tido filhos. Nem fiquei parecendo aquela mãe de primeira viagem porque foi algo bem natural pra mim. Que bom, que bom. Pergunta número 4. Com a chegada do segundo filho, como foi a sua administração da rotina? Bom, já com a primeira filha, já com 2 anos e 5 meses, então assim, fica um pouquinho mais apertadinho, porque a primeira filha ainda era dependente, com 2 anos e 5 meses praticamente que outro neném, mas a primeira aprende sempre a se virar melhor do que o segundo. Então assim, mas sem dificuldades também, porque pra mim sempre muito esperado, muito desejado. Pergunta número 5. Depois de 18 anos após a segunda gestação, a senhora foi mãe pela terceira vez. Como você se sentiu? Teve medo? Medo não, só susto. Um susto enorme, claro. Mas também ainda existia uma vontade imensa, mesmo que oculta, nem eu sabia, de ter o terceiro filho. Eu tinha essa vontade, eu não sabia dessa vontade, mas era algo bem lá dentro mesmo. Mas também foi muito esperada. Foi um presentinho surpresa. Eu dei o nome dessa terceira gestação de presentinho surpresa. Mas a melhor coisa também que aconteceu. Porque eu já tinha 2 filhos que fossem ter a mesma experiência junto comigo. Verdade, gente. Eu me sinto muito mãe da Cindy. Quem me conhece sabe. Meu terapeuta que o diga. Pergunta número 6. Nas 2 primeiras gestações, a senhora estava casada. Já na terceira gestação, estava solteira. Mesmo aos 40 anos, com a sua independência financeira, emocional, né, enfim, você sofreu preconceitos? Como lidou com eles? Sempre tem. Porque a minha situação eu vou nomear como mãe solteira, realmente. É como se eu fosse uma mãe solteira. Sempre há esse tipo de preconceito. Portanto, no início, como foi assim difícil, até que eu passasse a notícia para todos, e foi algo assim meio tumultuado, né, de certa forma. Porém, após certo momento, eu me deixei curtir, sabendo que fosse a última gravidez mesmo. Então, curti bastante a gravidez, algo que as 2 primeiras eu não curtia tanto, porque eu gosto muito do bebê, queria logo ver a carinha do bebê, queria cuidar dos meus filhos. Mas
eu acabei curtindo, embora eu engordasse muito, sempre engordei muito nas minhas gestações, mas depois eu comecei a curtir e nada mais me afetou. Então eu não pensava mais no que as pessoas poderiam dizer ou pensar. Fui curtir minha filha e curto muito, não me importo mais. Que ótimo, parabéns. Superação. Sim, total. 7ª pergunta. Quando foi que a senhora descobriu que a sua missão era ser mãe? Então, desde muito nova, eu tive muita vontade de me realizar profissionalmente. Inclusive, uma época eu utilizava a seguinte expressão: eu me sinto frustrada porque eu nunca me realizei profissionalmente. Eu olhava para todas as pessoas à minha volta e me perguntava por que todas as mulheres trabalham menos eu. Então, assim, chegou um momento da minha vida que eu fiz uma reflexão. E nesse dia eu mudei muito minha forma de pensar em relação ao fato de eu nunca ter me realizado profissionalmente. Eu tive 2 graduações, uma licenciatura e um bacharel. Mesmo nunca tendo trabalhado na minha área, eu tentei trabalhar fora e não deu certo por alguma força maior, por alguns motivos, de saúde até. E quando foi um dia, eu creio que assim, o Espírito Santo trabalhou e Deus falou comigo de uma forma muito especial. E a partir daquele dia, eu comecei a me sentir feliz, sendo dona de casa, sendo mãe, sendo do lar. Porque até então, nem nas minhas fichas que eu ia preencher, eu aceitava colocar do lar. Já que eu já era estudante, depois tive minha formação acadêmica, então eu não aceitava. Mas hoje não, hoje eu sou uma dona de casa assumida, faço mesmo com amor. Demorei chegar a esse consenso porque até então eu tinha muita vontade de levar as 2 coisas. Cuidava da casa, cuidava dos filhos e eu queria ter meu trabalho. Mas chegou uma época que eu vi que realmente o meu chamado era outro. Então hoje eu não me frustro mais. Vou cozinhar, cozinho com amor, sem pressa de nada, sem achar que eu tenho que fazer outra coisa. E faço tudo, lavo, passo, cozinho. Então, sou mãe, acredito que eu seja uma ótima mãe. Então, não tenho mais nenhuma frustração, mas demorei muito. Isso próximo já de 39 para 40 anos que eu cheguei nessa consciência. Bom, 8ª pergunta. Foi difícil abrir mão da sua carreira profissional pela maternidade? Não, porque eu ainda não tinha tido minhas experiências profissionais, devido ao fato de, no caso das 2 primeiras gestações, eu ainda não tinha meu ensino superior. E só já quando eu tive a Cinti, que é a minha caçulinha, é que eu já tinha as minhas graduações. Então, para mim já foi fácil, mas eu não tive esse momento de ter que abrir mão de algo para ser mãe. Então, para mim sempre era a minha missão mesmo. 9ª pergunta. A senhora enfrentou ou enfrenta preconceitos e julgamentos por nunca ter trabalhado fora? Só um parênteses, essa pergunta, na verdade, eu fiz questão de elaborar ela para minha mãe, porque eu conheço muitas mulheres que não trabalham fora e sofrem muitos julgamentos. Então, pela experiência dela, por ter tido formações acadêmicas e ainda assim, mesmo depois de ter ficado viúva e tudo, continuar se dedicando a essa missão exclusiva de ser mãe. Então, eu faço questão de que ela responda e que possa ajudar muitas mães de primeira viagem ou que já estão aí nesse mundo há um bom tempo, mas ainda assim se sentem menosprezadas e julgadas por ter escolhido ser mãe exclusivamente. Então, voltando. Eu tinha esse sentimento e não mais, como eu já havia respondido numa pergunta anterior. Portanto, se existem algum tipo de pensamento, algum tipo de preconceito, eu não sei, né? E como a gente não dá importância, então nem chega, né? A esse tipo de comentário. Mas eu tinha uma vontade muito grande, que era uma realização pessoal mesmo. Nunca eu me senti cobrada. Tem mulheres que sentem cobrada, né? Até porque eu vinha assim, de um pai, de uma mãe que tinha essa cultura, e essa cultura ela prevaleceu, né? De certa forma, para mim foi bom, até certo ponto eu me sentia frustrada, mas isso foi trabalhado, então foi tranquilo também. E se há julgamentos, né, a gente nem fica sabendo, porque para mim tá tudo resolvido.
é bem resolvido internamente, né? Eu acho que Com isso certeza. conta bastante. Para finalizarmos, vamos à 10ª pergunta, que é mais uma dica para quem está nos acompanhando. Mãe, qual a dica de ouro para uma maternidade de sucesso? Bom, chegou até a maternidade, não importa como foi esse planejamento, de que forma, como foi, não importa. Chegou a maternidade, o diferencial mesmo para que se faça assim uma boa mãe, uma boa criação, é porque como qualquer outra área da nossa vida, quer seja profissional, quer seja no âmbito espiritual, emocional, sabe, super amplo. Então, qualquer coisa que nós tenhamos que fazer, que isso seja feito com dedicação, realmente. Não para que outra pessoa veja, para que outra pessoa saiba o que você esteja fazendo, ou como seja a sua criação. Mas algo que te realmente realize, algo que você faça realmente com dedicação, com amor. É o melhor segredo, eu creio, porque de resto os detalhes já não importa. Quem quer que pense, quem quer que esteja reparando, olhando, não importa. A gente faz pra gente com amor, com carinho, para aquele filho que está ali, para aquela filha. E maternidade é algo que surpreende, né? Como eu disse, não importa como foi chegado até ali, mas é algo que surpreende, é algo assim divino, é um presente de Deus e qualquer uma tira de letra, eu tenho certeza. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, tirado os melhores conselhos e tenham entendido que a maternidade ela é um dom e nem todo mundo nasce com ele. Nós vamos aprendendo, aprimorando e eu, como ser humano, aprendo cada dia mais com a minha mãe, é a minha mentora de maternidade, ela sabe, é uma paciência, gente que, nossa, só quem é mãe sabe a importância de ter paciência, e eu venho aprimorando, lapidando isso, e eu treino muito isso com a Cindy. Eu fui irmã novamente aos 20 anos, e pra mim tem sido um aprendizado muito grande, e isso me desperta cada dia mais o desejo de ser mãe. Então, para esse Dia das Mães, eu desejo a todas um feliz dia, uma feliz vida, uma feliz maternidade. Os meus votos para vocês é que vocês continuem tentando, porque a minha mãe tá aqui, ela sabe. É muito comum errar tentando acertar. Não se cobre, não se julgue. Você é a melhor mãe para o seu filho e só o tempo vai de fato te dizer o quanto você saiu maravilhosamente bem nessa missão que Deus te deu. Um super beijo e parabéns a todas as mamães, em especial a minha, que teve uma criação maravilhosa. Um beijo. Um super beijo. Obrigada.